tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. Estou aqui diretamente do Estúdio 7. Eu, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário como profa assistente. Nós vamos juntos aqui até às 18 horas e 20 minutos com a disciplina de ética organizacional e profissional. Hoje, dia 8 de setembro do ano de 2022, beleza? Estamos falando em como transformar algo indesejável em desejável. Também vamos já chegar na temática sistemas de recompensa e responsabilidades. Beleza? Vamos adiante, deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Eu estou olhando para o chat do IPTV e vejo conectados conosco aqui Alto Longar, Beneditinos, Canavieiras, São Julião e Sussuapara. Vamos adiante. Minha gente, estamos falando como estímulos às necessidades e os desejos do mercado, que toda uma organização precisa se voltar para isso, para que ela seja economicamente viável. E um dos elementos é a antecipação, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. Destaco em amarelo para o empreendedor, né, bem como para todas as áreas da empresa, é preferível criar do que seguir tendências. Quanto mais a empresa conseguir criar o seu mercado, melhor, entendem? Quando ela cria seu próprio mercado, é como se ela estivesse navegando num oceano azul. Ok? Quando ela segue tendências já definidas pelo mercado, ela está, né, navegando entre tubarões. Ok? Aqui é um E, viu? Tubarões. Sacam? Tudo bem? O pioneirismo é o meio caminho andado para o sucesso. Assim, é possível combinar alguns gatilhos mentais para despertar o interesse do público-alvo com a antecipação, fazendo uso da própria curiosidade. Os próprios lançamentos que eu já mencionei com vocês já fazia isso. Sugiro a vocês que assistam, por exemplo, a alguns vídeos no YouTube relacionados ao Steve Jobs. Como é que a Apple fazia para lançar novos produtos e como eles eram apresentados pelo Steve Jobs, que é o mitológico CEO, o mitológico diretor-presidente da Apple, né? Dos celulares iPhone. Ok, minha gente? Vejam isso. Deem uma olhada aí, que vocês vão ver como a Apple ela passou muito tempo criando as tendências. E todos os demais outros players ou concorrentes no mercado seguindo as tendências que haviam sido ditadas pela própria Apple. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Esses são pontos interessantes, né, que a gente pode destacar. Óbvio, nem toda empresa vai conseguir criar o seu próprio mercado para estar navegando no Oceano Azul com uma larga vantagem em relação à concorrência. A maioria dos mercados, eles operam dentro da tendência, né? Já operam em mercados que já têm uma oferta, já tem uma procura, já estão consolidados, e aí a gente vai ter empresas disputando o mercado, disputando fatias de mercado, né? E aí é quando a gente fala que está navegando entre tubarões, tá bom? Beleza? Lembrando, inovar é muito difícil, então a gente geralmente vai ver no mercado, são empresas fazendo adaptações e projetos de melhoria para os seus produtos ou para os seus serviços, ok? Com um mistério, uma revelação de que seu produto poderá mudar a rotina deles, é possível gerar uma expectativa.
Eu tenho uma propaganda agora que ela está fazendo exatamente isso. É uma propaganda de celular. Eu não sei se é a Apple tirando onda com a Samsung ou é a Samsung tirando onda com a Apple. Não vi ainda. Mas tem uma propaganda. Eu acho que se você jogar no YouTube aí Apple e Samsung e propaganda, você talvez encontre ela lá. É uma marca, literalmente. Ela está tirando a onda com a outra, né? É bem curioso. Eu vi assim, de muito relance, mas como eu estava realmente muito aperreado para dar conta de algumas tarefas de trabalho, não deu para dar uma parada e olhar ela, tá bom? Mas vocês podem buscar depois e me confirmem se de fato é isso ou não. Vamos adiante. Ainda no campo dos estímulos e das necessidades, minha gente, uma primeira técnica desenvolvida pelo David Ogilvy foi a característica e o benefício. E ele usou isso numa marca de carros chamada Rolls-Royce, né? Característica e benefícios, como uma forma de tentar apresentar produtos e serviços de forma a fazer com que estimulasse as pessoas a quererem aquela solução. Ficou claro? Então ele fazia isso. De um lado você lista características, para cada característica você lista um benefício, tá bom? Aí tem o exemplo da propaganda do Rolls-Royce. Olhem esse texto. Abre aspas. A 60 milhas por hora, o barulho mais alto do novo Rolls-Royce vem de um relógio elétrico. O que é que esse texto está me dizendo? Esse texto está me dizendo que este carro, ele junta duas coisas fabulosas. Ele junta potência, essa potência que é desempenho. Eu botei muito, eu tenho essa mania de não usar direito os espaços, né? Me perdoem. Ele usa potência, ele associa a potência do carro, que é o desempenho, com silêncio, né? Sacam isso com silêncio. O carro é muito potente e silencioso. Entendem? Sem ruído. Você está rodando o carro, você está dirigindo o carro e parece que você está, né? Sem ruído, sem nada. É confortável nesse sentido. É isso que esse texto está tentando mostrar. Entendem? E fez muito sucesso. A Rolls-Royce vendeu muito carro usando essa premissa de característica e benefício. Olhem só, aqui os 60 milhas por hora é a característica. O volume, o som mais alto, o barulho mais alto, ele está associando aqui o silêncio como benefício. Benefício. Sacam? Ficou claro? Então esse é o ponto. Vocês, como profissionais, podem inclusive pensar nisso, né? Que tipos de características vocês têm como profissionais e que benefícios vocês são capazes de gerar para o ambiente no trabalho onde vocês estão inseridos. Vocês sacam isso? Olha que coisa interessante. Quais são as características que vocês têm? E aí eu volto lá para aquele ponto do começo da aula que eu mencionei.
quais são as características autorais, quais são as características que vocês têm e que os tornam diferentes dos outros. E o que é que isso traz de benefício para a organização. Entendem isso? Esse é um ponto. Na Volkswagen, no lançamento do Fusca, o Fusca, ele quando foi lançado, tinha um monte de restrição, tinha um monte de objeção ao Fusca. O detalhe é que, apesar disso, um cara chamado Will Baerbach, que foi o responsável por essa campanha, destaca em amarelo. Ele girou a propaganda toda do Fusca, transformando ele numa necessidade secundária das famílias. Na propaganda, ele tentava encaixar o Fusca como um carro econômico perfeito para ser o segundo veículo da família. Aí muda tudo. E o carro vendeu muito lá na Volkswagen, que é uma empresa automobilística alemã. Sacam? Não era o Fusca como o melhor carro que tinha no mundo, não. É como se o Fusca fosse o melhor carro, o melhor segundo carro para uma família. Mais um carro é custo, mas o Fusca seria um custo barato. E ele resolvia isso como o segundo carro da família. Um primeiro para você fazer os deslocamentos principais e o outro unindo o custo-benefício, né? E também servindo de forma complementar às famílias. Mudou o eixo e eles venderam muito. Vejam como ele conseguiu encontrar um uso para o Fusca muito adequado para o mercado na época. Olhem aí a história do estímulo às necessidades e aos desejos. Ninguém queria ter um Fusca como carro principal, mas de repente um Fusca para fazer viagens curtas ou alguma coisa, né, dentro da família, algo complementar, o Fusca servia perfeitamente a um custo mais baixo. Entendem isso? Olha só que coisa interessante. Vamos adiante. O uso dessa ferramenta, minha gente, ela pode fazer com que a empresa seja mais viável economicamente. Ela consiga vender mais. Agora, para que isso aconteça, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, é necessário gerar conexão. Vocês lembram do que eu estava falando lá do Instagram? Tem gente que quer muitos seguidores, quer 1 milhão de likes, quer 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas a pessoa não quer se conectar com ninguém, ou não gera conexão, não tem reciprocidade, como a própria Leidiane falou ali, mais atrás, tá bom? Minha gente, quando se tem uma conexão forte, ela pode se tornar autêntica, né? E isso fica muito forte com o autoconhecimento. Então, assim é possível espelhar no mercado. Vejam, quando as pessoas que operam dentro da empresa têm autoconhecimento, deixa eu botar aqui em marca-texto azul. Quando as pessoas que operam na empresa têm autoconhecimento, quando elas se conhecem, é possível espelhar no mercado as dores e encontrar um público-alvo que seja sensível à mensagem. Isso aqui é muito interessante, ok? Não tem marcas que vocês, de repente, possam ser clientes ou marcas que chamem a atenção de vocês. Vocês olhem e, nossa, é interessante. Você pode nem ser consumidor, mas você olha assim, putz, eu gostaria de ser consumidor dessa marca. Não sou porque de repente eu não tenho grana para comprar ela, mas você fica fissurado naquela marca, num determinado produto ou num determinado serviço. Não tem marcas às quais vocês olham e vocês são completamente indiferentes. Ao mesmo tempo, não tem marcas que quando vocês batem o olho, putz, esse negócio aqui parece que foi para mim. Não é? Essa coisa de encontrar o público-alvo sensível à mensagem, ele faz todo o sentido. E eu destaco aí em amarelo, minha gente, o Emory Powers, em uma das suas campanhas, ele gerou uma demanda por máquinas de costura.
a empresa produzia, mas de costura que a empresa produzia e não conseguia atingir, né? Então ele focou na razão e no porquê. Ele dava foco aos fatos, ele tratava apenas das verdades. A máquina eles produziam, mas ela não tinha muita saída. Eles não conseguiam vender. Então ele focou na razão de se comprar uma máquina, no porquê de se comprar uma máquina. Uma máquina de costura é para produzir, é para gerar renda, é para, com essa renda, você, de repente, sustentar a sua família, você conseguir pagar, comprar coisas que seus filhos queiram, não é? É que você consiga, literalmente, sustentar. Então, vejam, você tem uma mensagem interessante, uma mensagem poderosa, um estímulo principalmente às necessidades. Essa máquina de costura, ela deve ser adquirida por quê? Porque você vai conseguir costurar, você vai conseguir produzir, de repente vender, vai ter grana em casa e vai poder fazer tudo que a grana possa permitir fazer. Entendem? Ele deu uma reviravolta, né, de produzir máquinas de costura, só que focando nisso, percebam, ele dava um apelo, bastante emotivo, mas ao mesmo tempo em que ele focava aqui, ele dava foco aos fatos, tratava de verdades, não tinha aí uma manipulação cínica. Ele estava literalmente botando para vender um produto que atendia às necessidades das pessoas. Claude Hopkins, ele acreditava que um bom produto e a atmosfera em torno desse produto era o melhor vendedor para este tipo de mercado. Acontece demais. Minha gente, tem produto que se vende sozinho, que não precisa de esforço de marketing, não precisa do esforço da equipe de venda da comercial. O produto se vende sozinho. Acontece. Sacam? É o melhor dos mundos. Entendem? Agora, percebam, um produto com essas características, ele depende de uma coisa anterior. Ele depende de um processo. Um elemento dentro desse processo são as pessoas. E as pessoas, antes desse processo, elas precisam passar pela área de recursos humanos. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não? Então, um bom produto e uma boa atmosfera, um produto que se vende sozinho, ele é fruto de um processo. E no meio desse processo tem as pessoas. E quem é responsável pela seleção e pelo recrutamento das pessoas dentro de um processo que vai gerar um produto de elevado nível de qualidade, bem, é a área de recursos humanos. Ficou claro, minha gente? Sendo assim, esse cara, o Claude Hopkins, ele percebeu que as tecnologias vão mudando, mas a constatação dele era de que o comportamento permanecia igual. Detalhe, tipo, se o produto é muito bom, você pode ter a tecnologia que for, se o produto for muito bom, ele se vende sozinho, sacam? Agora, a gente também precisa ter a clareza, isso aqui é um grifo meu mesmo, de que a questão é de que os padrões de comportamento, minha gente, eles ao longo do tempo vão mudando. Ele está dizendo aqui que o comportamento permanece. O que eu estou destacando aqui é que muda de acordo com as gerações. E isso vai moldando ofertas de produtos e serviços no mercado. Ok? O mundo muda. E a forma como o mercado gira também muda. Olhem, por exemplo, aí o comércio eletrônico. Como a gente vai tendo gradativamente mais proporções de compras feitas pela internet. Ok? Em relação isso é uma mudança de comportamento, muito interessante. Também tem um outro ponto, as empresas, elas todas devem focar em conhecer o seu cliente, mas conhecer não o perfil do cliente, mas entender profundamente o comportamento do cliente.
ok? Se olhar para o comportamento dos clientes, é possível perceber que tem gente que não quer mais casar. Tem gente que continua querendo casar. Tem gente que não quer ter filho, quer casar e não quer ter filho. Sacam? Isso muda tudo. E o mercado precisa dar conta dessas mais diferentes variações de comportamento das pessoas, oferecendo produtos e serviços ajustados a isso. Sacam, minha gente? E vejam, volto a dizer, as marcas ou as empresas que se orientam por isso, elas precisam ter um setor de recursos humanos muito conectado nessa lógica. Por quê? Porque quem recruta e quem seleciona quem vai trabalhar na empresa. Precisa ter sinergia, precisa ter uma conexão, precisa estar tudo muito ligado. Ok? Área estratégica, que toma decisão, a área tática, que supervisiona e coordena, e a área operacional, que executa. Bom, todo mundo junto nessa mesma pegada, de estimular necessidades e desejos no mercado, mas que sejam de fato verdadeiras. Minha gente, o valor de uma marca, destacado aqui em amarelo, o valor de uma marca, e a partir dela pode-se criar, quando se identifica o valor de uma marca, deixa eu destacar aqui, de vermelhinho, só um minuto, quando eu tenho o valor de uma marca, a partir disso pode-se criar outdoors, folhetos para distribuição nas ruas, catálogos de produtos ou serviços, musiquinhas que são os jingles, anúncios em revistas, jornais, pode-se escrever cartas de venda, malas diretas, roteiros comerciais de TV, rádio, slogans, postagens em redes sociais, quando se tem o valor de uma empresa. Aqui é a marca, eu estou falando da paleta de cores, eu estou falando dos propósitos dessa marca, de metas que ela tenha, sacam? A visão, como é que essa marca quer ser vista no futuro. Quando se identifica o valor de uma marca dessas, aí a gente vai ter diferentes, tá destacado aí embaixo, os diferentes pontos de contato de uma marca, de um produto e dos seus clientes ou consumidores. Tá certo? Vocês vão entrar no mercado de trabalho e de repente trabalhando numa determinada empresa que pode não ter noção do valor que a marca dela tem, ou pode ser que tenha, e se tiver, pode ser que ela tenha tudo isso, ou não, de repente ela só tem outdoor, ou de repente ela tem outdoor e folhetos para distribuir no meio da rua, e não tem essas outras. Então, isso varia muito de organização para organização. A Leidiane está dizendo aqui, verdade, professor, a obsolescência do mercado requer uma renovação constante dos produtos e dos serviços oferecidos. Sempre. Leidiane, é por isso que tem aquele mantra da qualidade total, que é a busca da melhoria contínua. Quem não parar para estudar o comportamento do mercado está correndo um sério risco de ficar obsoleto. E as coisas estão mudando e você sem saber o que é que está acontecendo. E a gente tem grandes empresas. Se grandes empresas estão vulneráveis a isso, você imagine micro, pequenas, médias e médias empresas. Entendem? Então, minha gente, vejam só. Concordar com uma ideia ou assinar um contrato ou, de repente, solicitar um orçamento. De repente, o cliente ele assina uma newsletter. A newsletter são cartas, são textos. Bora imaginar que a pessoa assina uma newsletter minha, eu estou lá, ela vai ter acesso aos meus conteúdos, aos textos que eu escrevo. Uma empresa pode ter uma newsletter. Bora imaginar que eu tenha uma empresa que venda celulares e eu vou produzir uma série de textos que falem de tecnologia, para deixar o meu cliente antenado nas coisas que estão acontecendo, para deixar o meu cliente conectado com as atualizações do mercado. Bora imaginar que eu seja um artista, e aí eu posso
está assinando uma newsletter. Né? Quando eu digo isso, eu estou assinando ali uma assinatura. Se você, Leidiane, faz a assinatura de uma newsletter minha, você começa a receber meus textos, né? Sei lá, uma vez por semana, semanal, quinzenal. E eu vou estar falando sobre a minha área de atuação, como, por exemplo, e aí eu estou dizendo que se eu for artista, eu vou estar falando de cultura, de arte e de tudo mais. Te deixando conectado. Se você gosta disso e gosta do meu trabalho, eu vou te deixar conectado com tudo que está acontecendo lá. Então percebam, quando a gente faz isso, né, quando um cliente faz isso, ele vai fazer, mas ele precisa de uma conexão anterior. Né? Ok? É essa conexão do consumidor com a marca, do cliente com a empresa. E que faça com que ele queira ter a vontade de ler ou de ouvir, né? O que a marca ou o que o profissional tem a dizer. Bora imaginar que você, enquanto futuro técnico em recursos humanos, vai trabalhar numa empresa agropecuária. Pronto, vocês querem ver uma coisa? Depois, quem tiver Instagram, dá uma entrada procura no Instagram o Insta do Marcos Palmeira. O Marcos Palmeira é um ator da Globo que está fazendo, inclusive, o José Leôncio lá da novela Pantanal. E o Marcos Palmeira, ele tem muita vibe de produção agroecológica, né? De produção agrícola sustentável. E ele posta muito isso. Né? Ele posta muito isso, esses conteúdos no Instagram dele. E isso acaba puxando para o modelo de negócio dele. Ele tem uma empresa de produção de bens, de produtos agroecológicos. Entendem isso? Então, ele... volta a imagem aqui para mim, Isdaba. Pode me botar cheio aqui na tela. Ele escreve e grava vídeos sobre agroecologia e ele tem uma empresa que produz produtos agroecológicos. Aí uma coisa puxa a outra. E as pessoas vão se tornar seguidoras, elas vão curtir, vão compartilhar, vão comentar e também vão comprar. Sacam isso? Essa é uma questão interessante. Vocês podem já começar a fazer isso enquanto futuros técnicos em recursos humanos. Vocês estão estudando sobre recursos humanos, gestão de recursos humanos. Vocês podem começar a fazer postagens de... procurem frases relacionadas a recursos humanos que vocês gostem e postem nas redes sociais de vocês. Vocês podem estar pesquisando autores da área de recursos humanos, tentem selecionar os que vocês mais gostam ou façam uma lista, ok? Vocês podem publicar, tipo, eu sou estudante do curso técnico em recursos humanos. Os autores que mais me chamam a atenção são fulano, cicrano e beltrano, entendem? Ou você pode, inclusive, explicar o porquê que você gosta daquilo. Então, você pode ir aos poucos vivenciando isso. E eu já dei essa dica para vocês. Se cadastrem no LinkedIn, se cadastrem na rede social do mercado de trabalho e acompanhem o que os outros profissionais estão fazendo no LinkedIn. E vocês vão calibrando a participação de vocês. Esses são pontos bem interessantes. Lá no LinkedIn, vocês vão ver um monte de conteúdos interessantes para vocês da área de recursos humanos. Né? É muito massa. Né? Fica a dica. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Minha gente, seguindo aqui, né? Vamos adiante, ou seja, aqui dessa segunda parte aqui desse slide, eu quero destacar que para que uma pessoa concorde com uma ideia, para que ela assine um contrato, para que ela solicite um orçamento,
é fundamental, depende de se estabelecer uma conexão com ela. É a marca e como é que ela vê a marca e como é que ela vai se relacionar com a marca. Ok? Tudo bem, minha gente? Esse é um ponto interessante. Isso move a ação das pessoas. Bem, vejam só, ainda no estímulo às necessidades e os desejos, percebam, no campo da comunicação, as marcas em que vocês estarão trabalhando como futuros técnicos em recursos humanos, ela vai estar operando dentro de um determinado mercado. Pode ser o mercado agropecuário, pode ser o mercado de varejo, pode ser o varejo no ramo de vestuário. No mercado de vestuário, pode ser no mercado de vestuário feminino, né, ou infantil, né, por exemplo. Aí nós temos os vários segmentos aí. Pode ser que vocês venham a trabalhar na área de educação, né, e tem diversos ramos da educação. Pode ser que vocês trabalhem como técnicos em recursos humanos, pode ser na área financeira, né, numa empresa que opere na área financeira. Pode ser numa empresa. Ó, se vocês olharem para os territórios do desenvolvimento do estado do Piauí, vocês vão ver lá várias atividades produtivas nas quais vocês poderiam estar trabalhando. São diversos mercados, porque entendam, o que é mercado? O mercado aqui, ele é o encontro entre quem compra e o encontro entre quem vende. Quem compra quer comprar pelo preço mais baixo possível. Quem vende quer vender pelo valor mais alto possível. É desse encontro que eu tenho esse negócio chamado de mercado. E tem esse negócio chamado de preço. Preço das coisas. Sacam? Esse é um ponto. A empresa que vocês trabalhem, que vocês venham a trabalhar como técnicos em recursos humanos, ela, além de estar inserida dentro de um mercado, ela vai estar olhando para atender a oferta, né? A oferta da empresa, ela vai estar conectada com um público, né? Com um público-alvo, que serão as pessoas que estarão... na verdade, o público-alvo está muito inserido. Se eu tenho um público, é natural que a gente tenha que saber ou conhecer quais são as necessidades, quais são os desejos desse público, quais são as dores desse público. Ok? Isso aqui é importante. Esse público está sofrendo com ansiedade e frustração nesse pós-pandemia, né? E a empresa vai atender alguma necessidade ou desejo desse público. Ou esse público, depois da pandemia, quer curtir a vida, está atrás de evento, e de repente vocês trabalham na área de recursos humanos de uma empresa que é promotora de eventos. Então o pessoal está desejando, né, eventos, festas ou qualquer outra coisa parecida. Entendem? Ou de repente a incerteza no futuro é tão grande e as pessoas sentem uma necessidade grande de se preparar, de estudar, e aí de repente a necessidade ou o desejo é de estudar, de se qualificar, de treinar, e vocês seriam profissionais da área de recursos humanos de uma empresa que atue nessa área. As possibilidades são inúmeras, ou são enormes, ok? Nós também temos aqui quanto o público está disposto a pagar, está muito conectado. Eu preciso definir o meu público e, óbvio, de acordo com esse público, eu vou identificar o quanto ele está disposto a pagar pelo meu produto ou pelo meu serviço, entendem? Não é uma coisa instintiva, eu acho que eu vou cobrar tanto, não. Quem vai definir isso é o público para o qual você está se voltando no mercado. A gente vai ter uma pirâmide aqui, ok? A gente vai ter uma pirâmide social. Você tem uma faixa de renda mais baixa, uma faixa de renda mediana, e a gente vai ter uma faixa mais
topo da pirâmide, para que tipos de segmentos a gente vai atender? Percebam que meu preço vai variar. Meu preço varia de acordo com... Para quem é que eu quero atender, vai ser um preço. No meio da pirâmide é outro. E aqui é outro. Ok? Volta aqui para mim, Isnaba. Tem empresas que pegam o mesmo produto e vendem para níveis diferentes da mesma pirâmide. Por exemplo, você pega um livro e faz uma edição de luxo, em brochura, capa dura, as folhas, né? O livro todo bonito, cheio de desenho, cheio de recursos e tal. E você cobra caro por aquele livro. Aí a mesma editora pega o mesmo livro, a mesma história e faz uma edição mais simples, uma capa mais simples, sem pintura, sem nada, só o texto, menor, mais básico e vende mais barato. É a mesma história, só que ela está embalada de forma diferente. Numa, ela está numa edição de luxo, na outra, ela está numa versão mais simples. E a ideia é, com o mesmo produto, vender para quem está no topo da pirâmide ou na base da pirâmide. Sacam isso? Também tem essas questões. Porque o preço é uma linha de corte. O preço é uma forma de comunicação da empresa sobre para quem ela quer vender. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. Isso tudo são elementos da comunicação em que vocês, quanto futuros técnicos em recursos humanos, dependente da área que vocês atuem, a empresa ela vai ter todos esses elementos aí no campo da comunicação. Vocês entendem? Então vocês precisam entender isso. Vocês vão ser recrutados, vocês vão trabalhar numa empresa, vocês precisam, meus caros futuros técnicos em gestão de pessoas, em recursos humanos, vocês precisam entender qual é o mercado que aquela empresa atua, qual é o público que ela atende, quais são as necessidades e os desejos desse público, as dores, e quanto é que eles estão dispostos a pagar. Porque isso aqui é muito importante para que, posteriormente, com esse entendimento, vocês possam trabalhar a seleção e o recrutamento de profissionais que tenham clareza sobre isso aqui, sobre esses 4 pontinhos azuis, que você já tem. Quem for entrar também precisa ter, porque é com base nisso que serão produzidos produtos ou prestados serviços que, de repente, tornem a empresa viável economicamente. Faz sentido, minha gente, isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar isso aqui pelo chat. E aqui é importante, quando a gente está falando, eu estou falando da comunicação, aí vamos lá. Um outro ponto muito importante para as necessidades e os desejos, para você ativar isso no público, é a promessa. Por que eu estou fechando essa parte dos estímulos e as necessidades e desejos com a promessa? Porque a empresa ela precisa ser fiel ao seu público, fiel aos seus clientes. Então ela só pode prometer o que ela é capaz de atender. Não faz sentido a empresa, por exemplo, usar a estratégia da escassez, usar a estratégia da urgência, usar a estratégia da curiosidade, se ela não é capaz de cumprir a promessa. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor, e me enche toda aqui na tela. Não dá. Não dá para a gente percorrer toda a jornada dessa aula aqui e a empresa usar todos os elementos que a gente usou aqui e ela não ser capaz, ela não ser honesta o suficiente para, de fato, atender. Ela está se propondo, minha gente, a resolver uma dor, a atender uma necessidade ou satisfazer um desejo. Você já pensou se ela não consegue cumprir com as promessas que faz? E aí, no mercado, tem muito disso. Tem muita empresa no mercado que usa a escassez, usa o gatilho, usa o gatilho da urgência, usa o gatilho da curiosidade,
né? Usa todas essas estratégias, mas não cumpre o que faz e frustra a experiência do consumidor. E aí é o que a Leidiane está falando. Realmente, professor, é a famosa propaganda enganosa. Exatamente. Por isso que ela precisa ser muito fundamentada. Lembram lá das características e dos benefícios? Minha gente, tem que estar tudo muito bem amarrado. Cada característica, um benefício. Sacam? E o cliente precisa olhar para isso e isso aqui serve para mim. Entendem? Essa é a pegada. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor? Vejam só. É a coisa prometida, minha gente. É a alma do anúncio de um determinado produto ou serviço que a empresa está ofertando no mercado. Isso aqui é fundamental porque é a reputação da empresa ou da marca e também dos profissionais que fazem parte da empresa. Meus caros futuros técnicos em recursos humanos, da empresa na qual vocês de repente venham a estar trabalhando amanhã. Então esse elemento precisa ser encarado como um compromisso com o potencial cliente. Então, minha gente tem aí, tem um pacote de sentimentos que a promessa ela precisa expressar, né? E no final das contas, hoje em dia, as pessoas em muito estão buscando segurança. Sacam? Então, percebam, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, isso aqui está muito na área do marketing. Mas volto a dizer para vocês, quem é que recruta o povo do marketing? Isso aqui não é preocupação da área de recursos humanos. Quais são as promessas que o produto apresenta? Isso aqui não é preocupação da área de recursos humanos. Isso aqui é do marketing, é da área comercial. Quão fortes são os benefícios? Isso aqui é preocupação do marketing e do comercial. Como eu posso fazer com que o leitor de um anúncio lá, ele queira muito que essa promessa se cumpra? Isso aqui é uma preocupação do marketing e do comercial. Mas a minha pergunta é, quem é que recruta, quem é que seleciona e recruta o pessoal do marketing e do comercial? Quem é? É o pessoal da área de recursos humanos. Entendem isso? Então, percebam, vocês estão debaixo do guarda-chuva da gestão e não caiam no erro de apenas estudarem recursos humanos. Vocês precisam estudar recursos humanos e a interface, os pontos de contato que os recursos humanos têm com todas as áreas da gestão da empresa. É fundamental. É a visão holística, é a visão sistêmica. Se você ficar preso somente dentro do seu quadradinho, bem, eu sinto muito, mas você vai ser um profissional obsoleto. Ok? Bem, e aqui tem também uma das pautas para que a gente trabalhe na aula de hoje, é os sistemas de recompensas e responsabilidades, porque, vejam, se vocês precisam recrutar as pessoas que vão trabalhar nas empresas, as pessoas para trabalharem lá, elas precisam conhecer quais são os sistemas de recompensa e de responsabilidade. Aí aqui é a área direta de recursos humanos. Olhem o iceberg do problema. De repente, o problema dentro da empresa é a desmotivação. Mas, o que é a ponta do iceberg? O que é que está por baixo, na parte submersa do iceberg? Pode ser a falta de recursos para se fazer os trabalhos, pode ser a falta de liderança, o apoio gerencial é só da boca para fora, podem ser comportamentos negativos que desestimulam, pode ser falta de prioridade,
objetivos e benefícios que não são percebidos, falta de consenso quanto à importância do projeto, do propósito da empresa. Tudo isso pode ser, né, vejam, os pilares de uma desmotivação e de queda de produtividade, né, e de uma série de outros problemas em cadeia que podem ter na organização. Meus caros futuros técnicos e técnicas em recursos humanos. Então, vejam, falando de recompensas e responsabilidades, a maneira como a gente se relaciona no trabalho mudou muito, minha gente, nos últimos anos. E mesmo com a pandemia, empresas e profissionais, eles precisaram se adaptar a novas formas de trabalhar, né? Também a novos hábitos. Olhem aí a forma remota de se trabalhar, olhem aí a necessidade de atender o cliente não só de forma presencial, mas também de forma digital, né? Ok. São novas exigências, são escolhas, né? E isso já estava em transformação, a pandemia acelerou. E aí eu destaco em amarelo, meus caros futuros técnicos e técnicas em recursos humanos, atrair e reter talentos tem se tornado cada vez mais prioridade dentro das empresas, diante dessas novas relações de trabalho. O sistema de recompensas ele tem se mostrado um grande aliado para ambos os lados. Tanto, opa, tá vermelho, tá muito escuro, deixa eu botar o azulzinho. O sistema de recompensas tem se mostrado um grande aliado para ambos os lados, tanto para a área de recursos humanos, como para os próprios colaboradores que são gerenciados pelos recursos humanos. Destaco em amarelo, o sistema de recompensas, ele consiste em oferecer, minha gente, diversos serviços ou produtos para recompensar os resultados conquistados e que estejam de acordo com as metas da empresa, da companhia, dos colaboradores, seja empresa micro, pequena, média ou grande empresa. O objetivo aqui é incentivar a motivação, a produtividade de cada colaborador, com a história das recompensas. Recompensas estas que podem ser financeiras ou não financeiras, ok? E ainda reforça a importância do desempenho profissional para a empresa. Essas recompensas, minha gente, elas têm dois tipos. Elas podem ser intrínsecas ou extrínsecas. E eu vou já explicar como é que elas funcionam. Vejam só. Com a maior aproximação afetiva entre os colaboradores, entre a empresa e os colaboradores, quando há essa aproximação afetiva, né, as recompensas intrínsecas, elas estão relacionadas aos sentimentos de conquista, a responsabilidade e o desenvolvimento pessoal. Percebem aí, né? Agora isso se dá quando há uma construção de um relacionamento entre a empresa e os seus funcionários. Aí, vejam, a avaliação do ambiente de trabalho vai muito além de indicadores, por exemplo, financeiros. É quando a pessoa literalmente entende que as conquistas da empresa também são delas enquanto profissional. De que as responsabilidades da empresa também são do profissional. Né? E que o desempenho profissional, e que ali é um espaço que permite o desenvolvimento pessoal das pessoas. Sacam? Tudo bem, minha gente? Isso é importante. Isso é recompensa intrínseca. Intrínseca quer dizer interna. Quando a gente fala de extrínsecas, né, aí a gente está falando de resultados mensuráveis. A gente está falando de produtividade, né, da capacidade de fazer tarefas em determinado tempo de trabalho. Aí são outros elementos. Percebam, as recompensas intrínsecas são de dentro do colaborador para ele mesmo. Ele se sente realizado, ele se sente como parte da conquista, ele se sente responsável.
é as medidas que ele mesmo se atribui de desempenho. As extrínsecas não, aí são metas que a empresa coloca para os profissionais, né? Esse é o detalhe. Podem ainda ser oferecidas em grupos para estimular a colaboração e a união para o cumprimento de uma meta em comum, tá bom? Vamos adiante. Nas recompensas e responsabilidades, elas têm um papel importante, como atrair e reter bons profissionais. Assim como as empresas buscam qualificações, características específicas, na hora de contratar um novo profissional, através da área de recursos humanos, que é para o que vocês estão estudando, o candidato que quer trabalhar na empresa também procura por lugares que atendam aos seus interesses, seja em relação à remuneração ou reconhecimento enquanto profissional. Então, um sistema de recompensas pode ser determinante para atrair e reter pessoas mais qualificadas para o negócio, né? Não necessariamente a conquista financeira, mas recompensas não financeiras, ou quem sabe intrínsecas, que o ambiente é possível de cultivar nos seus colaboradores. Minha gente, um outro ponto importante, além de reter, de atrair e reter profissionais numa empresa, é aumentar a produtividade da equipe. Porque isso faz com que o colaborador se desenvolva e cresça pessoalmente e profissionalmente. E, óbvio, contribua para a empresa. Então, um programa de recompensas, quando é bem estruturado, ele pode permitir que o trabalhador, né, que ele trabalhe por melhores resultados e de maneira mais eficaz e produtiva, né, elevando a produtividade da equipe e de trabalho. Ainda em aumentar a produtividade da equipe, pode possibilitar ao colaborador desenvolver e crescer, né? Aqui é porque eu repeti, beleza. Aqui já foi trabalhado no slide passado. Esqueci de apagar aqui. Mas um outro elemento das responsabilidades é reforçar a cultura organizacional. Alinhar, né, o plano da empresa, o programa da empresa de recompensas, né, com a cultura da empresa. Estabelecer metas, avaliar se elas estão de acordo com a cultura e com os objetivos organizacionais. Funcionários devem trabalhar na mesma frequência que a gestão da empresa. Não tem área estratégica, tática e operacional, é como se fosse uma orquestra. Todo mundo, são instrumentos diferentes tocando na mesma sintonia, na mesma frequência. E um programa de recompensas, ele precisa ser implementado. E o primeiro passo para isso é verificar as necessidades dos colaboradores. Não é uma coisa assim, a gestão tirou da cabeça dela. Não, é preciso verificar as necessidades dos colaboradores para que a gente possa fazer um programa de recompensas de certa forma, válido, algo que vale a pena ser implantado. Que tenha a identidade da empresa porque está alinhado com as necessidades dos funcionários. Você pode aplicar uma pesquisa de opinião entre os funcionários, tentar mapear com eles desejos, né, e pensar na forma de atender esses desejos ou pedidos. E um outro ponto, né? É preciso levar em conta, em consideração, o estilo de vida e a condição familiar dos colaboradores. Logo, é preciso que a empresa construa uma relação próxima com seus colaboradores. Ainda na implementação, definido o que os colaboradores esperam, é importante ver qual é o orçamento, qual é a grana que a empresa tem disponível para levar o programa de recompensas adiante, ok? A partir daí, é preciso escolher quais os benefícios vão ser oferecidos, né? Se a meta for bater vendas, o que é que vai ser feito? Vai ser oferecido comissão ou prêmios, né? Precisa definir essas questões do ponto de vista das recompensas. Participação nos lucros, o que é
bancos de horas, bateu meta, você consegue ter aí mais tempo livre no trabalho. Ainda na implementação, a empresa pode fechar parcerias com outras empresas e ampliar as opções de benefícios disponíveis. De repente, a empresa pode fazer parceria com uma academia e ofertar para os seus funcionários mensalidades mais baratas, né? Pode ser com dentista ou com plano de saúde ou algo parecido, são os mais convencionais. Quando tudo isso aqui tiver definido, aí tem que comunicar, tem que deixar claro, né? Deixando claro, comunicar o pessoal, deixando muito claro quais são as regras, quais são as metas e prazos para se conquistar essas bonificações. Ok? Também tem alguns pontos interessantes e mais diretos falando de recompensa. Pode ser salário indireto, são pacotes de benefícios como assistência médica, plano odontológico, refeição, vale alimentação, vale academia, vejam, não está dentro do salário. Pode ser a remuneração variável, você vai premiar financeiramente o funcionário que atingiu a meta, que bateu meta e objetivos, né? Podem ser cursos e treinamentos, vejam como isso aqui é área total e direta de recursos humanos, né? Oferecer especializações, treinamentos, workshops. Pode ser a ideia premiada, incentivando os funcionários a terem ideias criativas de melhorar os processos de trabalho, né? Também é uma outra alternativa. Pode ser o prêmio por desempenho, né? E aí são bonificações, mas não precisam ser financeiras, podem ser de outro tipo. Pode ser um jantar pago, um passeio, um ingresso para show, uma viagem, pode acontecer. Podem ser incentivos aqui não financeiros, como você pode ter a opção, oferecer para os colaboradores benefícios, né? Folgas extras, promoções, reconhecimento individual, tá bom? Minha gente, esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para a nossa aula de hoje, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima semana.